Olá, futuros milionários e milionárias, Luiz Gustavo de novo na área, hoje para falar sobre os 4 fatores que geram a riqueza. Esse conceito é muito importante porque ele te ajuda a compreender como chegar. Muitas vezes a gente fica aí pensando como eu posso ser rico, ai, como eu gostaria de ser rico, mas como é que você faz? Qual é o passo a passo para você chegar lá? Então, esses 4 fatores, tá, que não saíram da minha cabeça, vieram de estudos, de experiências, e eu tirei ele da onde? Deste livro aqui, um dos melhores livros que eu já li, Os Segredos da Mente Milionária, Tim Harbecker. Muito bom o livro, só que é um livro denso, é um livro para você ler, para você pensar, entender, assimilar essas ideias que ele coloca no livro. Então, lendo esse livro, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu entendo que esses 4 passos são realmente o segredo para que você alcance a riqueza. E eles são bem simples e você vai entender isso. Então vamos lá para os 4 fatores. Primeiro fator, rendimento. E aí, rendimento a gente tem que colocar ativo e passivo. Vamos explicar. O que é um rendimento ativo? É aquele em que você trabalha, você vai lá, faz uma função, se esforça e recebe um pagamento para isso. E também temos o rendimento passivo. O rendimento passivo é aquele que nós buscamos, por exemplo, com os dividendos, que é o que? Você recebe esse dinheiro lá atrás, né, do rendimento ativo. Quando você trabalha, você recebe esse dinheiro e aí você vai e investe esse dinheiro, coloca esse dinheiro para trabalhar para você. Então você pega, economiza, guarda esse dinheiro, vai lá, coloca esse dinheiro para trabalhar para você e aí esse dinheiro se multiplica, faz com que você consiga gerar e aí multiplicar muito mais fácil essa riqueza. Então você tendo em mente esses 2 conceitos, rendimento ativo, você trabalha para conquistar, e o rendimento passivo, ele gera frutos para você, tá? A única coisa que você tem que fazer é ir lá e fazer um aporte inicial. Você tem que ter em mente isso, que é o primeiro fator, tá? Depois disso, vem o que? Você tem que ter a poupança. E a poupança é o que? É você guardar um pouco daquele dinheiro que você ganha no rendimento ativo. Por quê? Porque você não pode gastar tudo que você ganha, senão você não consegue evoluir. Isso é uma coisa básica, né? Eu espero que todo mundo compreenda isso. Então você tem que organizar suas finanças, a sua vida financeira, de forma que sempre sobre um pouquinho, não importa se é pouquinho, R$ 50, R$ 100 no início. Porque conforme você vai desenvolvendo a sua mentalidade, você vai entendendo que você precisa aumentar esses valores e aí você vai ver a mágica acontecendo. Então, a poupança aqui é você conseguir gastar menos do que você ganha. E aí essa diferença é o que você vai aplicar, certo? Então, conceito simples também, poupança. O terceiro conceito é o que? Investimento. E aí, quando eu falo de investimento, entendam que investimento é uma ferramenta que vai multiplicar o seu dinheiro, tá? Ele não faz milagre, ele não é uma coisa absurda que surge do nada. Então você vê que primeiro, você tem que ter o seu rendimento ativo e através da poupança gerar esse rendimento passivo. E esse rendimento passivo é o quê? Através dos investimentos, que é essa ferramenta importantíssima, que vai te dar aí na frente essa multiplicação para você atingir a sua liberdade financeira, tá? É simples assim, mas você precisa do quê? Conhecimento, é o que eu bato toda vez aqui que a gente fala. Quanto mais conhecimento você tiver, mais assertivo e mais eficaz vai ser as suas aplicações, os seus aportes de dinheiro e também o seu sucesso. Então é importante você conhecer, eu sempre falo aqui, o que é uma renda fixa, o que é dentro da renda fixa? Um tesouro direto, né? O que é um CDB, então LCI, LCA, para você ver o que faz mais sentido para você, porque cada um tem um objetivo. Assim como você precisa conhecer renda variável, um fundo imobiliário, será que cabe para mim? Ou ações. Então você tem que sempre conhecer, ter essa noção para você poder saber o que é melhor para você e como você vai utilizar estas ferramentas para multiplicar o seu patrimônio e para conseguir gerar essa riqueza para você. E o quarto e último fator é a simplificação.
O que é a simplificação? Simplesmente é redução de gastos, tá? Então vamos lá. Na poupança, para criar essa poupança, né, que a gente falou lá no início, em que você gasta menos do que você ganha, o que você tem? Você precisa organizar, e aí que entra a simplificação, a sua vida de forma a que você controle melhor os seus gastos. E aqui é um conceito, acho que é o mais incompreendido deles. Por quê? Porque as pessoas entendem assim: ah, então eu não posso gastar com nada, eu não vou mais viajar, eu não vou mais em bons restaurantes, eu não vou mais pedir iFood, porque eu tenho que economizar tudo que entrar. Não é isso que a gente quer falar aqui. Simplificação é você simplificar a sua vida. Redução de gastos é você gastar sim, mas com sabedoria. Então você vai pensar da seguinte forma: o que é essencial para mim? Então vamos lá, para dar um exemplo, para ficar bem claro. Olha só, vamos supor que você e a sua família gastem R$ 200 por final de semana com iFood. Vocês sentam, se reúnem e falam assim: bom, tá muito esse gasto. Vamos reduzir isso aqui para a gente poder economizar, para a gente pensar lá na frente e investir? Vamos. Então, como é que nós vamos fazer? Bom, nós não vamos cortar isso. Vamos fazer o seguinte: ao invés de toda semana, vamos fazer a cada 15 dias. Então, ao invés de comer 4 vezes no mês, a gente come 2. Pode ser? Pode. Você gasta R$ 200, você vai economizar R$ 400 só de iFood, ok? Com esses R$ 400, você pega e vai aplicando esse dinheiro. Vamos supor que você aplique esse dinheiro a 8% ao ano. Olha só que maravilha. R$ 400 a 8% ao ano. No final do ano você vai ter mais ou menos quase R$ 5.000. Tá? E aí esses R$ 5.000 vão te render aí, por ano, R$ 384. Você fala, pô, mas eu esperei um ano para ganhar R$ 380. É pouco isso, né, Luiz? Pode parecer pouco. Agora, vamos estender isso? Vamos supor que você faça isso. Você só cortou 2 finais de semana, economizando R$ 400 todo mês. E aí você vai fazer isso por 10 anos. Tá? Se você fizer isso consistentemente, quando chegar lá no final desses 10 anos, você vai ter R$ 82.000. Olha só que diferença, fazendo um corte mínimo. Então, isso é o que prega a simplificação, essa redução de gastos. Você não precisa abrir mão de tudo na sua vida, não é assim que funciona, tá? Você precisa gastar com inteligência, aprender a gastar com inteligência. E isso faz muita diferença. Só que qual que é o grande problema? Nós temos uma grande dificuldade de enxergar as coisas lá no futuro, lá na frente. Então, quando eu falo para você de 10 anos, primeiro, te parece muito longo esse prazo, mas ele vai chegar de qualquer jeito. Quer você esteja guardando dinheiro, quer não. E outra coisa, você precisa entender que isso faz com que o seu dinheiro comece a trabalhar para você. E isso é maravilhoso. Sendo que se você não coloca nada, você não vai ter nem o que você economizou, nem os juros desse dinheiro. Então, é muito importante se você quer ter um objetivo lá na frente, se você quer ter a riqueza que eu chamo de independência financeira lá no futuro. Então, entenda que esses 4 fatores juntos, trabalhando conjuntamente, eles vão te dar sim a riqueza e a independência financeira. Demora? Claro que demora um pouco. Porque se você tem um valor hoje de R$ 100, R$ 50 que seja, você vai demorar um pouquinho mais. Daqui 2, 3, 5 anos você melhora nos seus rendimentos aí, no seu rendimento ativo, né? Muda de emprego ou consegue uma promoção, tudo o seu salário aumenta. Se você tiver essa consciência da poupança e da simplificação, você vai conseguir guardar mais dinheiro para colocar nos investimentos. E aí assim você vai subindo. Então esses 50, R$ 100 hoje vão virar 200, vão virar os 400 de amanhã, quem sabe 1.000. E aí você vai ver que a coisa vai andando. Então são conceitos simples, mas são fundamentais para a gente compreender como é que a gente chega à riqueza. Então vamos lá, de novo, só para fechar aqui, a gente vai recapitular os 4 fatores. Primeiro, rendimento. Segundo, poupança. Terceiro, investimento. E quarto, simplificação ou redução de gastos. Ok? Se você tiver isso em mente, começar a aplicar, começa com um pouquinho aí.
e depois você vai me falando se faz ou não faz diferença, sabe? Em 2 anos, 3 anos, você já começa a ver uma grande diferença, e aí o legal é que você vai se apaixonando por esse sistema, porque você vê que é possível sim você chegar lá na frente e ter um futuro melhor, ter uma independência financeira, mesmo aplicando pouco dinheiro hoje. Sabe? Isso é possível. É que o que acontece? As pessoas com a mentalidade pobre, elas acham que investimento e que fazer tudo isso, buscar a riqueza e ter esses pensamentos, é coisa de rico. E quando elas pensam assim, elas não vão atrás do conhecimento. E não indo atrás do conhecimento, elas permanecem ignorantes, no sentido de ignorar que isso é possível, e elas nunca vão conseguir sair daquela condição. Por isso que você vê várias pessoas com todas as condições para poder buscar, com até salários altos, como eu vejo, de 8, 10, 15, 20 mil reais, e que ficam estagnadas. Por quê? Porque têm uma mentalidade pobre, não entendem esses conceitos, tá? Bom, eu espero ter ajudado mais uma vez. Se você gostou, eu só peço que você deixe o like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.